Oi, meus amores, bom dia e boa tarde para vocês, né? Vamos dando continuidade à nossa aula de hoje, né? A nossa aula da semana, tá certo? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. A gente tá com muita saudade, eu e tia Tati, tá certo? Espero que vocês estejam realizando as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, vocês nos procurem, tá certo? Vamos começar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Né? Vejam só, a nossa aula de hoje é de português, tá certo? A gente vai continuar essa semana com o livro, tá certo? Até sexta-feira. Porque vocês sabem, né? A gente tem que dar continuidade ao livro por conta de páginas, por causa dessas folhas que ficam em casa. Então, a gente decretou também até essa semana, até sexta-feira, livro também e folha para quem tem folha, tá certo? Então, o primeiro ano, tá certo? Qualquer coisa, manda foto e ele é uma ajuda. Páginas 66, 67 e 68 de português. O segundo ano são as páginas 64, 65 e 66, tá certo? Então, na 64 do segundo ano, tem um texto falando caracol, tá certo? Um texto sobre o caracol. Então, você vai ler o texto e vai interpretá-lo, que tem uma questão. Qual é o objetivo do texto sobre a brincadeira caracol? E tem 3 alternativas. Divertir o leitor, informar o leitor sobre algo que aconteceu ou ensinar as regras de uma brincadeira. Vocês olham e respondem. No segundo, qual é o primeiro passo para começar a brincadeira caracol? Você vai ver como é que começa e vai descrever aqui. Terceiro, uma das regras da brincadeira caracol é pular com um pé só, alternando os pés, primeiro quadradinho. Segundo, pular com um pé só, sem trocar de pé. Ou terceiro quadradinho, só é permitido pisar na linha uma vez. Você vai ver o que é que tem no texto e vai marcar aqui um X, tá certo? Numa dessas alternativas. Número 4. Em quantas partes o texto está dividido? Se for uma parte só, aí você vai colocar 1. Se for 2 partes, 2. Se for 3, 3 e assim sucessivamente. Você vê e coloca. E qual é o nome de cada uma delas? O nome que a gente dá quando divide as partes é estrofe, tá certo? Tem os versos e as estrofes. Os versos a gente conta, as estrofes a gente marca. E no embaixo tem aprendendo um pouco mais, ainda na página 65 do segundo ano. Pinte as sílabas que formam o nome da imagem, depois escreva os nomes. Ou seja, no primeiro, na letra A tem uma chave, então vai pintar só onde tiver chave e vai copiar o nome ao lado. Aí na letra B é uma chaleira, vai pintar chaleira e vai copiar. E assim faz os outros. E na página 66 do segundo ano, substitua as imagens pelos substantivos que as nomeiam e copia as frases. Na letra A, gosto de sopa de... Aí tem aqui a verdura. Vai colocar o nome da verdurinha, tá bom? Não vai colocar a imagem. Chico tem uma... Aí coloca o nome do objeto. O bolo é de... Vai botar. E no terceiro vai procurar no diagrama 8 palavras com chá, xé, xi, xó ou chu. Depois vai escrever nas linhas abaixo. Essas são as páginas do segundo ano. Terceiro ano, em português, tá certo? São as páginas 74, 75 e 76. Na 74, você tem uma continuidade da historinha, tá certo? Que é da turma da Mônica, tá certo? Continua a historinha da turma da Mônica. Então, vocês vão ler a 74, terceiro ano. E na 75, você vai responder as questões, tá certo? Que estão sendo pedidas, que é para você justamente interpretar o texto da historinha da turma da Mônica, né? Então, vai interpretá-lo, vai responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, do ladinho, tem os substantivos simples e os compostos. O simples é quando você fala assim, por exemplo, Maria é bonita, né? Agora, se eu disser assim, o arco-íris é lindo. Arco-íris são 2 palavras, então é substantivo composto. Essa é a página 75 do terceiro. Na 76, tem ainda questões para serem respondidas, né? Sobre justamente os substantivos simples e compostos. Vocês vão assinalar o livro, em que tem o título formado por 2 substantivos compostos.
Depois você vai acentuar as palavras quando necessário, né? Não é verdade? Com acento agudo ou acento circunflexo, tá certo? Que é o chapeuzinho do vou. Vai colocar a pontuação correta nas frases, né? Vírgula, ponto, vai ter respeitando as frases. Se for interrogação, que é quando faz uma pergunta, exclamação, quando você se admira. E depois você vai separar as sílabas. Essa é a do terceiro ano. Quarto ano, tá certo? Quarto ano, português, são as páginas 67, 68 e 69. Então, vejam só. Na 67, tem uma continuidade sobre aquele assunto que Tielma falou. Diminutivo, aumentativo e normal. Por exemplo, Lielma, no normal. Diminutivo, Liel, minha. E aumentativo, Liel, mão. Entenderam, então? Normal, diminutivo e aumentativo. Tá certo? Em seguida, você vai ler o texto. O Ministério lança campanha de atendimento prioritário à pessoa idosa, às pessoas mais velhas. Vai ler esse texto. Na 68, você vai interpretar esse texto, que é sobre o estatuto, tá certo? Do direito das pessoas idosas, tá certo? E aí você vai responder as questões. Em seguida, você vai complementar, formar as famílias das palavras. Por exemplo, carta vem de quê? De carteiro, de cartaz. Agulha vem de quê? Agulhada, agulheiro. Laranja, laranjada, laranjeira. Borracha, borracheira, borracheiro. Barraca, barraqueira, barraquinha. E palhaço, palhaçada e palhacinho. E para finalizar, a página 69, você vai fazer o quê? Vai completar as palavras a seguir na coluna correta de acordo com o som do X. Quando a palavra tiver o som do X com o som do Z, por exemplo, exibir é com X, mas tem som de quê? De Z, vai colocar num quadro. Quando tiver o X com som de CH, por exemplo, trouxa, tá vendo? É com X, mas tem o som de CH, coloca no outro quadro. Quando tiver o X com som de XC, por exemplo, táxi, então é como se fosse um XC, aí vai colocar no outro quadro. E quando você copiar a palavra que ela tiver X com o som de S ou dois S, por exemplo, próximo, aí você vai copiar no outro quadro. E em seguida, você vai dizer, marcar um X quando as palavras, por exemplo, Ana é um nome próprio, aí marca um X. É comum? Não. É simples? Sim. É composto? Não. É coletivo? Não. Gentileza é próprio? Não. É comum? Sim. É simples? Sim. É composto? Não. É coletivo? Não. E assim por diante. Essa é a página 69 do quarto ano. Para finalizarmos a nossa aula de português hoje, as páginas do quinto ano são 84, 85 e 86, tá certo? 84, 85 e 86. Na 84, você vai ter uma continuação de um texto da 83, que foi falando sobre o videogame Nem Sempre é Vilão. E em seguida, você vai responder as questões sobre o que foi lido desse texto, né? Em seguida, você vai dar um sinônimo para cada uma das palavras a seguir. Tem que usar o dicionário para saber, né? Mas, por exemplo, na letra A, aparato vem de quê? De pompa, artefato. Içar vem de quê? De levantar. Intrépido vem de quê? Corajoso. Destratar de quê? De maltratar. Reprimir de quê? De impedir. Árdio de quê? Manha, astúcia. Depreciar de quê? De desvalorizar. E por fim, de repelir, que vem de quê? De rejeitar, tá certo? Então, a 84 é assim. Na 85, você vai ver os graus do adjetivo, tá certo? O texto fala sobre os graus do adjetivo. Por exemplo, o grau de adjetivo de igualdade. Por exemplo, Lielma é igual ao irmão dela. É adjetivo de quê? De igualdade. Se for de inferioridade, por exemplo, Joana é menos sabida do que Maria. Então, isso é o quê? Inferioridade. E se for de superioridade, por exemplo, Arthur
Arthur é mais alto que Gabriel, entendeu? Esse é de superioridade. Então, vai ver a 85. E na 86, o quinto ano, vai só fazer a leitura, tá certo? Tem aqui escrita e revisão da reportagem e elaboração do vídeo, só leitura, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Desculpa. Que vocês fiquem com Deus. Um beijo bem grande, que ali eu amo a vocês.